11h15, a gente recebe hoje nos nossos estúdios o presidente da Associação de Municípios, que também é ex-prefeito de Campos do Jordão, o Fred Guidoni, que está aqui com a gente para conversar um pouquinho sobre cidades. A gente está tão próximo agora do Prêmio Band Cidades Excelentes, que acontece no próximo mês, e a gente quer conhecer um pouquinho a realidade do interior de São Paulo. Obrigado pela sua participação aqui nos nossos estúdios. Bom dia para o senhor. Antônio, bom dia a você, seus ouvintes, Vitor, a todos que nos escutam aqui no Manhã Cidade Band. Muito bom estar aqui com vocês, uma alegria. E estou à disposição, ótimo, para esse bate-papo. Vamos lá. Vamos primeiro tentar entender qual é o grande problema hoje que aflige os municípios de uma forma geral do estado de São Paulo? Antônio, é assim, pequeno, médio ou grande, o problema é recurso no orçamento municipal. Essa é uma luta que a Associação Paulista de Municípios faz há quase 77 anos, completa 77 anos de história nesse ano. E a luta pelo municipalismo é reconhecer que na cidade que as pessoas vivem, é ali que a vida acontece e é ali que nós vamos ter recurso para fazer saúde, educação, transporte público, segurança pública, se for como polícia ou não, está lá a PEC 18 sendo discutida em Brasília. Enfim, mas os prefeitos e prefeitas, não só do estado de São Paulo, mas de todo o Brasil, eles vão ter dinheiro em conta para poder prestar serviços de qualidade à população. E nós estamos exatamente num momento de retração econômica, onde a gente está se avizinhando, está vendo acontecer uma crise que vai afetar rapidamente os municípios. A nossa preocupação é justamente essa, fazer com que o governo da União e o governo estadual entendam que os municípios têm uma prioridade na hora de receber recursos. Nós precisamos redistribuir esse bolo fiscal tributário do país de maneira melhor, reequilibrar o pacto federativo. E vocês fazem aqui o Band Cidades Excelentes, que é um prêmio que vê exatamente isso. Pega ali vários índices de desenvolvimento das cidades, mostra onde elas estão indo bem, onde elas não estão indo bem e precisam melhorar. A Associação Paulista de Municípios faz exatamente isso. Congrega as maiores necessidades e os grandes desafios dos prefeitos. Então, no final do dia, a importância é como é que nós vamos fazer para que a União e os estados reconheçam que os municípios precisam de mais recursos na ponta. E como seria essa redistribuição ideal para os municípios paulistas? Olha, Vitor, a gente não defende hoje, a gente entende que a população já paga muito imposto, paga muita taxa, a gente não defende que se criem novos impostos ou novas taxas. O que a gente defende é que aquilo que já é arrecadado seja redistribuído de forma melhor. E onde é que está esse recurso disponível mais rápido e fácil, sem majorar a tributação? Está ali no fundo de participação dos municípios. Imagina que tudo que você arrecada de imposto de renda e de IPI no Brasil, 22,5% do IPI e do imposto de renda fazem esse grande fundo, que é o FPM, que depois é redistribuído pelos 5.571 municípios do Brasil. Só que só 25% disso volta para os municípios. 21% fica com os estados e o resto, 51%, fica com a União e 3% é um fundo específico. O que a gente defende é que a União abra mais espaço no FPM para redistribuir esse dinheiro entre as cidades, ao invés da gente ficar lutando só por emenda com o pires na mão, que a gente tenha uma reforma estruturante na condição dos orçamentos municipais. E aí, obviamente, a gente defende que no mínimo 30% volte para os municípios. Nada absurdo. Nós estamos falando de 5% a mais que a União iria abrir mão. Nós temos lá em Brasília, no Congresso, para votar, a PEC de número 25, que ela solicita o quê? 1,5% a mais de FPM. É uma conta que dá algo em torno de 12 bilhões de reais a mais para ser redistribuído entre as cidades. Quase 2 bilhões viriam só para as cidades paulistas. Então veja que nós temos solução sim. A solução é reorganizar esse processo das finanças públicas da União e dos estados, privilegiando os municípios paulistas e brasileiros. A reforma tributária piora ou melhora essa situação? Olha, a reforma tributária, aquilo que a gente esperava, né, Marco Antônio, há muitos e muitos anos, ao meu ver, ela melhora. Município nenhum vai ter perda e aqueles que tiverem vão ter o fundo de compensação, mas desde que ela seja corretamente aplicada. Não é a reforma tributária dos sonhos de todo mundo, mas já é um bom avanço do que nós tivemos em relação ao que nós tínhamos no passado. E o ano que vem ela começa a valer para os municípios, né? Vamos lembrar que o ISS, que é o Imposto sobre Serviços, ele deixa de existir, soma com o ICMS e vira o IBS, o novo Imposto de Bens e Serviços, que vai tributar no consumo e não mais na produção,
como é hoje. Enfim, muitas mudanças importantes. O ano que vem começa como teste, mas o fundamental para dar certo, os municípios não perderem e a arrecadação aumentar, é que ela seja funcional, que ela seja sistematizada da melhor maneira possível e que funcione de acordo com o que está na legislação. Aí sim nós acreditamos que até o final dela, lá em 2077, ou seja, uns 50 anos de reforma, nós vamos ter um ganho considerável para os municípios brasileiros. O senhor falou de problemas para os municípios, eu queria falar de problemas para os munícipes. Me parece que hoje a questão, mesmo no interior, a questão da segurança pública é que está pegando, né? Ah, sem dúvida. Quando a gente fala em segurança pública, lembra imediatamente da palavra violência. E não tem cidadão, em qualquer que seja a cidade, pequena, média ou grande, que está tranquilo, ou que dorme tranquilo, ou que está passando tranquilo por essa questão que aflige o país inteiro. E tem lá uma PEC em Brasília discutindo justamente isso, segurança pública, a PEC da segurança. É um lixo. É, uma grande distorção, às vezes, ao nosso ver, pelo seguinte: quando você pensa em redistribuir a ação de polícia, que constitucionalmente é uma obrigação do Estado e da União, pensando em incluir os municípios nesse modelo de policiamento, nós temos que lembrar quem é que vai pagar essa conta, né, Marco Antônio? Porque é muito fácil você dizer, olha, agora as polícias também são municipais. Mas quem é que vai comprar viatura? Quem é que vai comprar armamento? Quem é que vai colocar combustível? Quem é que vai pagar o dia do policial? Quem é que vai custear toda essa estrutura se os municípios já não têm condição de custear aquilo que já é obrigação deles? Vamos lembrar que de 1988 para cá, quando a Constituição veio, mais obrigações foram sendo repassadas aos municípios e menos recursos foram sendo repassados, portanto os municípios estão colocando dinheiro próprio para poder prestar serviço. Então, se os municípios, e aí obviamente o Congresso é que vai definir isso a partir dessa ampla discussão da PEC, se os municípios vão integrar as polícias, como está lá a previsão, nós temos que saber quem é que vai pagar essa conta. O que não dá mais, Marco Antônio, é para dar mais responsabilidade para os municípios e não dar contrapartida financeira para que eles ajam. Agora, está lá na Constituição, que a obrigação é do Estado e da União. Os municípios têm suas guardas municipais. E vamos lembrar que as realidades são diferentes. Pega uma cidade como a capital, São Paulo, tem 12 milhões de pessoas, tem uma realidade. Vamos pegar uma cidadezinha do interior pequenininha com 10 mil, 5 mil, 7 mil habitantes, a realidade é outra. Então nós não podemos tratar da mesma maneira. Nós temos que olhar as diferenças que existem antes de aprovar algo que seja singular, que seja igual para todos. E aqui em São Paulo, especificamente, nós temos cidades com todos os perfis possíveis, né? E em muitos casos, quando a gente olha para o interior, é uma região com muitas cidades bem pequenas. O senhor também acredita que talvez seja necessária uma regionalização para que essas cidades se unam para tentar achar uma saída? Porque brigar sozinho uma cidade de 10 mil habitantes é difícil muitas vezes, né? Vitor, olha, eu defendo a situação da regionalização ou as soluções regionais já há muito tempo, desde que presidi a região metropolitana do Vale do Paraíba, Litoral Norte e Serra da Mantiqueira, quando fui prefeito de Campos do Jordão. Por quê? Porque é simples, não basta que você resolva o problema da sua cidade. Se você está bem, mas o seu vizinho não está, o problema automaticamente vai atravessar as fronteiras ou os limites municipais. Vamos pensar, por exemplo, numa cidade que tem um bom sistema de saúde funcionando e o seu vizinho não tem. O que acontece? As pessoas vão migrar, elas vão procurar o hospital daquela cidade que está funcionando. Então, saúde, educação, tudo você pode pensar de maneira regionalizada. Por isso é que o Estado ele é dividido por regiões administrativas, que são mais próximas, cidades ali que convivem no dia a dia, uma pessoa trabalha numa, mora na outra. Isso é muito comum na nossa vida. E no interior isso é bastante comum. É quase que uma prática diária. As pessoas morarem numa cidade, trabalharem na outra, morarem numa cidade, irem a um grande centro, fazer compras num supermercado ou a um shopping, porque na sua cidade não tem. Então nós temos que olhar de maneira muito separada e segmentada assim, mas obviamente soluções regionais. E estão aí os consórcios públicos, que a gente apoia muito fortemente na Associação Paulista de Municípios, porque a solução consorciada ela é mais barata, você trabalha com escala, compra mais rápido, é mais ágil e muitas vezes resolve o problema daquela cidade menor que não tem a capacidade ou a competência técnica para poder alçar voos maiores. Então, pensar em solução regional, pensar em solução consorciada, eu não tenho dúvida que é o futuro do municipalismo. Vamos brincar de discordar um pouquinho aqui, tá muito... Tá fácil. Tá muito água com açúcar. Que calote dos precatórios que os municípios estão querendo dar, hein?
Na verdade, não são os municípios, né, Marco Antônio? O que acontece todo mundo, é Estado, todo mundo. União. Na verdade, o que acontece com os precatórios é o seguinte: a conta ela vem sendo remunerada na base da taxa Selic. Então você imagina que nada no Brasil se remunera por Selic, né? O nosso salário não remunera, o orçamento público municipal não remunera, mas o precatório remunera. A briga dos precatórios que nós fizemos enquanto associação é mais ou menos a seguinte: não é dar calote ou deixar de pagar o precatório, é que ele seja remunerado pela inflação, como tudo aquilo que é remunerado no poder público. Problema de né? prazo aí, né? E aí a questão do prazo é mais ou menos a seguinte: tinha até 2029 para pagar e agora você tem faixas de pagamento, 1%, 2%, 3%, e você vai eliminando o seu estoque. O que precisa, obviamente, é o credor ter a segurança de que o poder público vai pagar e que ele vai remunerar no IPCA mais 2%, portanto você sai de uma taxa de 15% de remuneração para onde mais ou menos 4%, 5% ou 6%, que está dentro do que a gente entende razoável, mas que o precatório será pago. Então, eu não acredito no calote. O que eu acredito é que o bom administrador público, ele quer sim pagar, mas ele quer eliminar. O que acontecia é que você pagava 1, devia 2, pagava 2, devia 4, pagava 4, devia 8. Isso nunca ia acontecer. Então, veio lá a PEC 66, que virou emenda constitucional 136, e ela resolveu boa parte dessa questão. Eu defendo, inclusive, que você nem precisava não ter prazo para pagar. Podia até ser um prazo menor, desde que você tirasse lá no artigo da Constituição, salvo engano, 101, aquela perspectiva do só os 40% de deságio. Por quê? Porque a prefeitura, o poder público, poderia negociar com o credor, como faz o banco, por exemplo, que vai lá e paga com 80% de deságio. O município não pode. E quem aproveita esse deságio não é o município, não é o poder público, não é a cidade, não é o cidadão, não é o contribuinte. É o privado que acaba comprando mais barato e recebendo mais caro. Então, eu acho que a PEC veio organizar esse processo. Mas tem uma discussão muito grande para ser feita aí. Nós sabemos que a Ordem dos Advogados do Brasil entrou com uma ação, e aí eu sou advogado também, não estou aqui contra a OAB, não estou aqui contra a minha categoria ou a minha classe, mas estou defendendo os interesses dos municípios de poderem pagar as suas dívidas, sim. E aí vamos ver o que o Supremo Tribunal vai falar, se vai dar liminar, se não vai, se é válido, se não é válido, se é constitucional ou não. Mas vamos lembrar que a PEC 66 ela não fala só de precatórios, ela fala de regime geral de previdência social, ela fala de regime próprio de previdência social, ela fala de reparcelamento de dívidas com o INSS, enfim, ela fala de grandes temas que vão trazer aí quase R$1 trilhão de economia para o poder público nos próximos 30 anos. Dinheiro esse que vai ser investido, não é dinheiro que sai para qualquer outro lugar, vira investimento na área pública, em saúde, educação e transporte. Agora... É óbvio que o presidente da Associação dos Municípios está fazendo uma defesa dos municípios, mas está dizendo que não vai ter calote. Isso já me deixa mais tranquilo. A gente faz a defesa dos nossos ouvintes aqui que reclamam não receber precatório, às vezes há 10, 15, 20, 30 anos, né, Lucas? Então, na semana passada, quando falamos sobre a PEC dos precatórios, teve um ouvinte aqui que mandou mensagem dizendo que ele é a terceira geração que espera o pagamento. O Sidney. E até hoje... nada aconteceu. E pior, ele não é o único. Ou seja, o avô dele precisaria receber. Morreu, não recebeu. O pai dele receberia. Morreu, não recebeu. E agora o ouvinte torce para que antes de morrer receba. Porque a sensação que passa, e que a gente sente aqui pela nossa audiência, é de que querem pagar os precatórios sem sofrimento algum aos cofres públicos. Que isso aconteça da forma menos prioritária possível. Não é mais ou menos isso? Vitor, olha, é fato o que você está dizendo, existem precatórios sim, e ao longo de todos esses anos o que a gente viu foi ser o embarrigamento, né? Vai jogando para frente, vai jogando para frente. Não é o que essa PEC fez. Na verdade, essa PEC, ela deu uma solução para o pagamento. Ela disse, olha, quanto você tem de massa para pagar, precatorial, o quanto você pode pagar, então você vai disciplinar esse recurso para o pagamento. Por isso estou dizendo, Marco Antônio, que o calote está longe do interesse dos prefeitos ou do municipalismo, né? Vamos separar aqui. Existem os precatórios da União, existem os precatórios dos estados e os precatórios dos municípios. E estou aqui fazendo esse papel em defesa dos prefeitos e prefeitas que querem bem gerir a máquina pública e querem sim pagar as dívidas da máquina pública, mas vão ter recursos para isso. Não adianta nada o cara ter comprometido lá 20% da sua receita corrente líquida que ele não vai conseguir pagar. Então o ideal é que ele destine ali 2, 3, 4, 5%, mas que todo mundo possa receber uma parcela daquilo que tem contra o município, ou seja, aquela dívida do precatório que o município tem que pagar. Da maneira que ficou,
todos os 5.571 municípios do Brasil conseguem efetuar o pagamento. Então ficou bom para os municípios. Claro, não estou aqui discutindo esse tempo que vai dar para pagar, se é 10 anos, 20 anos, 30 anos, mas o fato é que com essa tabela que foi criada a partir dessa aprovação da promulgação da PEC, que é a emenda 136, todo mundo vai conseguir pagar porque vai ficar dentro de uma margem de segurança da receita corrente líquida e da despesa corrente líquida. Hoje eu estava lendo que a Polícia Federal está investigando emendas parlamentares definidas para a cidade de Carapicuíba. Nós precisamos tomar cuidado com emendas parlamentares aí, né? Os municípios defendem isso, apesar de eles se beneficiarem dessas emendas parlamentares, os municípios defendem isso, que haja mais fiscalização em relação a isso. Não tenha dúvida, Marco Antônio. Olha só, o jeito que eu vou falar aqui, muita gente vai aparecer e falar assim, o Fred é contra a emenda parlamentar. Não sou a favor. Emenda parlamentar é importante, ajuda os municípios, mas desde que você tenha um objeto definido, transparência, que ela seja bem qualificada, que as pessoas saibam, o contribuinte saiba para onde está indo o dinheiro, que obra ou que serviço vai ser executado com aquele recurso, que exista uma prestação de contas e que a gente possa fiscalizar, porque no final das contas nós estamos falando de dinheiro público. Mas eu quero aqui lembrar que a emenda ela não resolve, porque ela não é uma questão estruturante. O que resolve é o pacto federativo. A emenda é como se fosse um Buscopan para quem tem pneumonia, vai aliviar um pouquinho da dor naquele momento, vai resolver uma questão de uma obra pontual ou de um serviço específico. Mas o que os municípios do Brasil precisam é de algo estruturante. Eles precisam de recursos no orçamento para dar conta, a fazer frente a tanta responsabilidade que eles têm no dia a dia. A emenda não vai resolver esse problema, Marco Antônio. Não vai, Vitor. Muito pelo contrário. Veja o que aconteceu aí, a farra que aconteceu e que aí está todo mundo agora nessa briga. Mas tirar as emendas também não vai resolver. O que precisa é disciplinar, organizar, dar transparência, deixar claro para que é o investimento, para que serve aquele dinheiro, mas em paralelo, discutir o Brasil de maneira proativa, colocando programas e projetos que o município possa ter condição de arrecadar recursos suficientes para poder estruturar o seu município e prestar serviços de qualidade para a população. Porque, vamos lá, vamos entender que no final do dia, no final das contas, quem executa saúde, quem executa educação, quem executa as tarefas que o cidadão mais precisa são as prefeituras. É ali na base, nos municípios. Já dizia o nosso saudoso governador Franco Montoro. O senhor disse aqui no começo da nossa conversa que todos os municípios, os pequenos, os médios, os grandes, sofrem da forma que está hoje. Mas é claro que a corda estoura e geralmente é para o lado mais fraco. São os pequenos municípios de São Paulo que mais precisam dessa redistribuição mais justa? Sem dúvida. Sem dúvida, a corda estoura do lado mais fraco e os pequenos e médios municípios acabam sofrendo mais. Vou lhe dar um dado, Vitor, do ano passado. Nós tivemos no Brasil 54% das prefeituras que fecharam as suas contas no vermelho, o que gerou mais ou menos um déficit nos municípios brasileiros de quase 33 bilhões de reais. Ou seja, uma dificuldade muito grande. E aonde está o maior acúmulo desse déficit? Está justamente nas cidades pequenas e médias, porque elas não têm a capacidade técnica necessária, inclusive para arrecadar todos os tributos que têm direito a fazer essa arrecadação. Então nós vamos repensar esse modelo federativo. Nós vamos garantir que através desse fundo de parceria, de participação dos municípios, o dinheiro chegue na ponta, aonde as pessoas precisam dos serviços públicos. Não dá mais para o prefeito sair correndo em Brasília com o pires na mão, dizendo, olha, minha conta não vai fechar esse ano. Me arruma aí uma emenda para eu poder fechar a conta. E era justamente o que nós estávamos falando aqui, Marco Antônio, que a emenda acaba resolvendo um probleminha pontual, mas não resolve o problema estruturante. E as pequenas cidades não tem quem grite por elas. Um prefeito de uma cidade de 5 mil habitantes não consegue ir lá em Brasília gritar sozinho. Por isso a Associação Paulista de Municípios está aqui para representar os 645 municípios do nosso estado e a Confederação Nacional dos Municípios, que representa os 5.571. Então, somado esse esforço das associações, das confederações, a gente vai lá em Brasília e luta por aquilo que a gente acredita ser o melhor para os municípios. E o melhor nesse momento é a redistribuição do dinheiro. Por isso que nós estamos brigando tanto pela PEC 25, que a gente espera que o Congresso termine essa discussão de anistia, termine essa discussão de blindagem, para que a gente possa discutir aquilo que é essencial e importante para o país. Eu queria agradecer a participação aqui no Manhã Bandeirantes hoje do Fred Guidoni, presidente da Associação dos Municípios, que conversa com a gente aí sobre os problemas que enfrentam as cidades pelo interior. E lembrando que nós temos no mês que vem aqui o Prêmio Band Cidades Excelentes do Grupo Bandeirantes de Comunicação, que talvez tenha se tornado o prêmio mais importante
para as cidades do país. Muito obrigado pela sua participação. Bom dia. Marco Antônio, eu agradeço a você, ao Vitor, aos ouvintes e parabéns à Band por essa iniciativa.